Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O texto está em Romanos, no capítulo 8, versículos 24 e 25. E mais uma vez está entrando no ar o programa O Caminho da Vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Minha Esperança está no Senhor. E nós queremos conversar com você acerca disso, acerca de aonde você tem colocado as esperanças da sua vida, as esperanças do seu coração. Nós queremos também pedir que você compartilhe o programa O Caminho da Vida com pessoas do seu círculo de relacionamentos. Você pode pedir que alguém sintonize nesse canal que você está assistindo, você pode enviar para alguém o link do programa O Caminho da Vida pelo YouTube, ou você pode enviar para alguém, comentar com alguém sobre a página do programa O Caminho da Vida na internet, programa ocaminhodavida.blogspot.com. Lá você vai encontrar os programas anteriores, esse inclusive, ou você pode também compartilhar a página do programa, ou curtir a página do programa O Caminho da Vida no Facebook, que é /O Caminho da Vida. O programa O Caminho da Vida você pode procurar nas redes sociais, você vai encontrar. Além disso, você pode entrar em contato com a produção do programa O Caminho da Vida. Se você é da região 44, do telefone 44, da região de Maringá, você pode ligar no 84 14 39 40 ou mandar um SMS com as suas sugestões, o seu pedido de oração, suas críticas. Fique à vontade. Nós queremos também dizer que a Igreja Presbiteriana disponibiliza um serviço gratuito para você que precisa de uma palavra amiga para todas as horas da vida. É o nosso Disque Paz. Também os que são da região do DDD 44, liguem no 3025 3333, que vocês vão ouvir uma palavra de consolo. Daqui a pouco então vamos voltar, vamos para um rápido momento de intervalo agora e vamos voltar daqui a pouco falando acerca da minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Não saia daí, voltamos logo com o programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu queria ler com você, e vai inclusive ser lançado aí na sua tela, o texto de Romanos 8. Eu li os 2 versículos finais, mas essa perícope, essa passagem começa lá no versículo 19. Acompanhe comigo, diz o seguinte: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, aí o texto que nós lemos na abertura. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Temos aqui o pastor Alessandro, o pastor Eliseu, para falarmos acerca de esperança. E eu gostaria de iniciarmos esse programa fazendo uma pergunta para o pastor Eliseu acerca dessa fala do apóstolo Paulo. Pastor Eliseu, o que o apóstolo Paulo quis exatamente dizer nesse texto de Romanos? Será que ele entra no assunto acerca de fim do mundo, está falando sobre o fim dos tempos? Explica um pouco melhor para a gente isso. Ele está tratando disso, está falando a respeito da volta do Senhor Jesus, está apresentando este cenário em que o Senhor virá e todas as coisas serão restauradas. Mas não é uma mensagem
de desespero para aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança está em Cristo Jesus. Este trabalho dele é justamente para apontar que a única esperança certa que nós temos está totalmente na salvação garantida por Cristo Jesus, e o retorno dele é quem coroará o clímax dessa esperança, está nesse retorno. Em 2 Pedro 3, 11 a 13, nós temos uma palavra nesse sentido. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Então, o que para alguns é visto como desespero, todas as vezes que se fala em fim do mundo, e aliás, sempre dizem que é tal ano, agora não passa de tal dia, muitas pessoas entram em desespero e até mesmo há casos de suicídio. Pessoas que entram num pavor muito grande em função disso. A esperança colocada totalmente em Cristo Jesus nos mostra para um novo dia, para um novo amanhecer para a humanidade. Novos céus e nova terra. E o texto coloca isso como sendo uma expectativa do nosso corpo, inclusive, né? Nossa natureza almeja por isso, né? Pelo que o texto aponta. Mas, pastor Alessandro, essa esperança desse retorno de Cristo, será que ela fica limitada aos cristãos? Será que apenas os seres humanos, em especial os cristãos, eles aguardam esse retorno ou mais algum outro elemento da criação também? Existem duas perspectivas aqui claras no texto. Primeiro, uma perspectiva macro, global. A Bíblia diz que toda a criação que é feita por Deus e que sofreu as consequências do pecado e sofre as consequências do pecado até hoje, desde a terra com o efeito estufa até a malignidade do homem aumentando, e cada dia mais nós vemos coisas piores acontecendo. Então, de uma maneira geral, de uma maneira macro, tudo aquilo que foi criado por Deus aguarda a restauração do seu Deus para que seja como foi no início, perfeito, sem problemas, da forma como Deus planejou. Agora, quando se fala de esperança, aqui quando fala de esperança da consumação dos tempos, a esperança em si, como ato de esperar, como ato de consolar o coração, aguardando uma verdade futura, essa esperança efetivamente é dos cristãos, que conhecem o caráter de Cristo e sabem que Ele é o restaurador. Porque eles que têm mais o que se beneficiar desse retorno também. A questão não é nem só do benefício em si, porque na verdade a Bíblia nos diz que todos os que serão julgados reconhecerão a grandiosidade de Deus. Aqueles que vão morar com Deus eternamente e aqueles que forem condenados reconhecerão na sua condenação que isso promove a glória de Deus. Mas o que a gente vê com respeito à expectativa do cristão é aquela questão da morada eterna, do fim da dor, do sofrimento. Apocalipse 21, eu gosto demais desse texto. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nesse aspecto, desse sentido consciente de uma restauração vinda da parte de Deus, isso provém dos cristãos, porque isso é advindo da fé que Deus coloca no coração. Mas de uma maneira geral, no aspecto macro, toda a criação geme. Ela tem uma expectativa, geme como com dores de parto, aguardando o dia que o Senhor restaurar todas as coisas. E ambos os pastores aqui comentem comigo um pouco acerca de em que se daria essa restauração, ou em que nível, ou como se daria essa restauração, o que exatamente vai ser restaurado. No texto, pastor Luiz Henrique, nós temos aí os versículos 19 e 22, diz toda a criação. É a criação, entendo, pastor Alessandro, toda a criação. Todo ambiente. A terra, a natureza, o universo, as galáxias, então toda a criação. Porque o apóstolo Paulo diz que a criação, ele usa um termo, aguarda com ardente expectativa. Então essa restauração, ela alcançará tudo isso que Deus criou no sentido de refazer
de acordo com o plano original dele, em perfeição. E o versículo 23 diz então dos seres humanos. O versículo 23 diz, e não só a criação, mas também nós, e aí então, como o pastor Alessandro disse ainda agora, aqueles que esperam em Cristo Jesus, nesse sentido, aqueles que creem na palavra de Deus. Então, terão a garantia de um corpo ressuscitado e glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, todas as coisas serão transformadas. Não vamos entrar aqui, porque esse não é o objetivo desse programa, no mérito da questão de os salvos e os condenados. O que nós estamos falando aqui, o que vai acontecer com relação a todas essas coisas. Todas passarão por uma restauração. E tudo, como o pastor Eliseu já falou, e até quero usar inclusive a mesma frase, tudo será como deveria ter sido desde o início, como projetado por Deus, antes da influência do pecado. Porque o que é o pecado? O pecado é a intenção humana, o que houve com Adão e Eva, foi a intenção humana de serem seus próprios governantes, serem o seu próprio Deus. O que a serpente falou para fazer com que Eva comesse do fruto e Eva ofereceu para o seu marido, a partir do dia que vocês comerem essa fruta, vocês serão como Deus. Vocês administrarão a sua vida, vocês mesmos terão condições e não precisarão se submeter a ninguém. Essa enganação maligna faz com que o homem até hoje imagine que ele pode resolver tudo e cada vez mais ele vai fazendo o quê? Usufruindo e explorando a terra e os seus habitantes, todos os recursos naturais, e isso vai fazendo com que cada vez mais se degenere a humanidade. Então, e essa restauração, então, é a restauração do princípio inicial de Deus para com toda a criação. Onde todos serão supridos de acordo com aquilo que o Senhor predeterminou. Que jóia. Nós daqui a pouco vamos voltar aqui no programa O Caminho da Vida para continuar falando acerca de a minha esperança está no Senhor. E nós queremos que você não saia daí, fique conosco. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, estamos falando sobre a esperança do cristão. E uma esperança que não é apenas do cristão, mas de tudo o que foi criado por Deus. Nós estamos falando acerca daquela esperança que está embutida no coração de todos os seres humanos e que está embutida em toda a criação de Deus, uma esperança inerente a criaturas criadas que aguardam o seu Redentor voltar para redimir de uma vez toda essa criação. E agora eu quero trabalhar um pouco mais a questão da vida prática do cristão, perguntando para o pastor Alessandro como que essa esperança pode ajudar a enfrentar as angústias da vida. Pastor Alessandro. Bom, a esperança nos ajuda a enfrentar as angústias da vida a partir do momento em que nós não projetamos as melhoras do futuro aqui para essa vida. O apóstolo Paulo nos diz em alguns textos, um deles é Romanos 8:18, falando que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. E outro, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dizendo que se nós esperamos só nas coisas que estão aqui presentes, se nós aguardamos só nas coisas que nós vemos aqui, se Jesus, a sua morte e ressurreição não forem verdadeiras para nós, nós somos os mais infelizes de todos os seres. Então, como isso nos ajuda, essa esperança? Ela ajuda nos trazendo à mente a verdade de que as coisas não se resumem à malignidade e à degeneração que nós vemos aqui.
sabemos que tem um Deus redentor que fará com que todas as coisas sejam restauradas no seu aspecto original, como Ele as fez. Eu gosto desse texto de Romanos 8,18 que o senhor citou, Sim. porque, em resumo, a impressão que dá, parafraseando esse texto, seria algo assim: a medida da maldade humana é mínima se comparada com a medida da bondade de Deus e daquilo que Ele tem para nos dar. Então, por mais malvado que o ser humano possa ser, por mais tristeza que a gente possa enfrentar na vida, isso é muito pouco se comparado com a alegria que nos está proposta na vida. Até porque Deus tem poder. Romanos ainda, capítulo 8, se você for ver uns versículos à frente, o versículo 28, que nós sempre falamos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele tem um poder tão grande que é capaz de fazer com que aquilo que é ruim aos nossos olhos, a malignidade do homem e a pecaminosidade existente possam ser transformadas em bênção. Não é que Deus permite o pecado, é que Deus pega o nosso estado miserável de pecado e consegue transformar aquilo em canal de bênção, dado o seu grande poder de criador e restaurador de todas as coisas. Então, pastor Eliseu, a gente não precisa se preocupar com o futuro com relação a isso? O cristão, ele não precisa ter medo do futuro? E tem também aquela ideia de que a esperança é a última que morre, mas de acordo com a Bíblia, então, parece que a esperança jamais morre. Como que é isso? O texto que o pastor Alessandro citou ainda agora, 1 Coríntios 15, 19. Sim. Se é só para esta vida, a versão que eu tenho aqui diz, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. E outra versão diz, os mais miseráveis, infelizes. Mais infelizes assim. de todos os seres. Então, né? de acordo com a Bíblia, a nossa esperança não morre. Porque a nossa esperança não é nem última, nem morre, porque a nossa esperança é Cristo Jesus, a vida eterna garantida por Ele. E no texto que foi lido no início do programa, os versículos 24 e 25 dizem isso. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, a esperança que é baseada na fé de que Deus cumprirá todas as suas promessas, nos garante esta vitória final em Cristo Jesus. Então, o mundo não existirá para sempre. Um dia ele chegará ao seu fim como nós o conhecemos agora. E longe de medo, isso provoca uma expectativa, deve provocar uma expectativa na vida de todos aqueles que aguardam com essa certeza. Aguardam uma nova coisa acontecendo. É lógico que nós não vamos agora deixar de trabalhar, nós vamos querer torcer pela infelicidade do mundo, nada disso. Nós precisamos honrar a Deus, tratando bem a natureza que Ele criou, cuidando bem do mundo que Ele criou, mas sem nos deixar enganar com essa realidade. Jesus está voltando, Ele buscará os salvos com Ele. E para que isso então seja realmente completo e perfeito, Ele haverá de restaurar todas as coisas. Então, nossa esperança não morre. Nossa esperança isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. Rapaz, lutar no dia a dia, sem pensar nisso, sem ter essa expectativa, eu imagino que deva ser um negócio... A grande verdade é que a esperança do cristão não é uma utopia, ela é uma esperança realizável. O pastor Eliseu deixa bem claro, a esperança não morre. Pastor, mas nós morremos. Quando nós morremos, a nossa esperança encontrará a concretização de estarmos no Senhor, de sermos restaurados. É o que o texto fala. Ela não tem fim no túmulo. Quem vê não pode dizer que espera, porque como esperamos aquilo que já está? Exatamente. Então, no momento da morte, a esperança cessa e ela se torna realizada. Seria a utopia possível, alcançável. O alvo se torna realidade, a esperança se torna presente, se torna já. E baseado nisso, o apóstolo Paulo também fala um pouco disso, acerca de 1 Coríntios capítulo 13. Qual é o papel, portanto, dessa esperança na fala de Paulo? Ambos os pastores aqui, para encerrarmos esse bloco de perguntas. Ela permanece como um pilar, né? Diz que no final permanece a fé, a esperança e o amor. Ele coloca a questão do amor como maior, porque ele está tratando de todo um contexto de amor no capítulo 13, falando que o uso dos dons espirituais, até a prática da vida cristã ou da religiosidade, se não estiver permeada pelo amor, e aqui esse amor aqui é o amor traduzido por caridade, é o amor ágape, né, aquele amor que vem de Deus, se não for isso que motivar nenhuma das ações, elas não têm valor. Mas Paulo diz que tudo isso serve também como um dos pilares, ou seja, a fé, que é a certeza de saber quem é o Deus em que nós cremos, a esperança de saber que nele está depositado o nosso futuro e o amor que nos leva a agir de acordo com a sua vontade. E quando a gente olha para isso aqui, uma das coisas que a gente percebe é que ele está dizendo que no dia que nós vermos
esse Senhor face a face, como ele coloca aqui, sem ser como um espelho, como ele apresenta no versículo 12, no dia que nós o vermos face a face, nós não estaremos mais esperando ele vir, porque ele já estará. Nós não estaremos mais com aquela fé da certeza de que certeza em algo que eu não vejo, porque nós já estaremos vendo, mas o amor permanecerá, porque ele estará lá, e ele é o amor. Também podemos interpretar dessa forma, que a esperança e a fé passarão, porque o amor vai estar presente integralmente. Já estaremos vendo ao Senhor como ele o é plenamente. Pastor Mas até que chegue lá, a esperança é o pilar. É um dos pilares, né? É um dos pilares. Ela vai alimentando isso. Ela nos coloca sempre com os olhos nesta vinda. Sim. E essa esperança foi que alimentou grandes homens do passado. O texto clássico da Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus 11, ele fala acerca de homens que conseguiram resistir bravamente. O texto fala, por exemplo, de Moisés, que negligenciou, negou ser filho da filha de Faraó, ser chamado de filho da filha do Faraó, e preferiu abraçar as dores dos escravos, dos hebreus. E diz o texto, porque contemplava o seu galardão, como que vendo o invisível. Então essa questão é que mantinha, essa esperança de estar vendo um alvo futuro que ninguém mais podia ver, é que o alimentava, que fazia com que ele prosseguisse na sua vida. E essa precisa ser a sua motivação. Essa é a fala final do programa Caminho da Vida, dizendo que você precisa colocar a sua esperança no lugar certo. Você precisa ter a esperança certa, a expectativa certa para a sua vida. Porque correr atrás de questões que vão, ao segurá-las nas mãos, elas vão voar como areia no vento, essa vida não vai ser muito interessante. Mas aguardar numa esperança sólida, que pode ser concretizada ao final dos tempos, isso sim tem valor. Portanto, não saia daí, daqui a pouco nós queremos orar por você, para que Deus coloque no seu coração, vamos orar com o pastor Alessandro, pedindo que Deus coloque no seu coração essa esperança que jamais passa. Fique conosco, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Vamos orar nesse momento, então, com o pastor Alessandro. Onde eu posso ouvir tua voz. Amado Deus, nós queremos te louvar, porque é o Senhor mesmo quem tem colocado esperança nos nossos corações. É o Senhor quem tem alimentado a nossa fé, é o Senhor quem tem direcionado a nossa vida, de tal forma, Deus, que tudo aquilo que fazemos venha convergir para a sua glória e venha fazer com que cada vez mais estejamos preparados para o encontro final contigo, onde todas as coisas serão restauradas, onde não teremos mais que conviver com o nosso pecado, onde não mais teremos as nossas limitações, onde não mais nós veremos a malignidade desse mundo presente, entristecendo corações e assolando vidas. Pai, nós lhe clamamos, Maranata, vem Jesus, vem sobre nós, nos abençoe, nos restaure e que cada dia mais a nossa fé seja fortalecida na certeza de que o Deus em que nós cremos é o Deus que tem todas as coisas debaixo do controle das suas mãos. Amém. E é o Deus que nos restaurará naquele dia grandioso, onde o Senhor voltar, buscar aqueles que são seus e glorificá-los diante da presença de todos. É assim que nós oramos, Deus, pedindo que essa esperança seja firme no nosso coração e que um dia possamos encontrar contigo na glória eterna, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo.